Cenas comuns do dia a dia às vezes viram verdadeiros momentos caóticos quando caem diante de uma câmera. Basta um movimento errado, um tropeço bobo ou uma ideia que parecia boa demais para dar errado e pronto, nasce uma situação que ninguém esperava. Esses flagras mostram gente passando por cada problema que até parece pegadinha, com susto, atrapalhada e muito improviso. Serão esses momentos que você verá hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é Momentos inusitados flagrados pelas câmeras. Um motorista chegou devagar tentando encaixar o carro em um espaço apertado às margens de um lago. Até parecia que estava tudo sob controle. Ele foi ajustando o volante, dando ré com cuidado e parou bem rente a um caminhão que estava logo atrás. O problema apareceu na hora de sair do veículo. Ele abriu a porta com toda a tranquilidade e despencou direto dentro do lago como se tivesse esquecido completamente onde estava. A água engoliu o homem em um segundo. Ele levantou a cabeça molhado da cabeça aos pés, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. O carro ficou parado, perfeito, alinhado, enquanto o motorista tentava voltar para a margem do jeito mais digno possível. Tarefa bem difícil depois de um tombo desses. Um terapeuta realizava uma mobilização de quadril como fazia em qualquer outro atendimento. A sala estava silenciosa, só o barulho dos passos no corredor quebrava-lhe a rotina. No meio do movimento, um som inesperado escapou e deixou o clima estranho em um segundo. Ele falou para a paciente que aquilo era normal e que acontecia sempre nesses exercícios. A surpresa veio quando ela explicou que não tinha sido responsável pelo barulho, e sim que o som tinha saído do próprio terapeuta. About that, perfectly natural, happens all the time. That wasn't me, that was you. All the time. Ele levou na esportiva, com humor, e repetiu que isso acontece o tempo todo, assumindo que o barulho sempre escapava dele. A paciente ficou sem saber se ria ou se fingia que nada tinha acontecido. Enquanto isso, o terapeuta saiu da situação como pôde, tentando disfarçar o constrangimento atrás de uma piada improvisada e de um sorriso meio sem graça. Dois amigos desciam a escada que levava direto ao rio, como se estivessem indo cumprir algum ritual. O da frente resolveu aproveitar o caminho para tirar a camisa, achando que dava tempo antes de encostar na água. Só que a ideia virou uma situação esquisita, no mesmo instante em que ele acabou de puxar o tecido pela cabeça. O corpo perdeu o equilíbrio, as pernas falharam e ele despencou degrau por degrau até cair dentro do rio, feito alguém que foi jogado ali sem aviso. What's going on here? There's two blokes going to go in, that's what they're going to go in. O amigo que vinha logo atrás não segurou a risada, tentando entender como a cena virou aquele tombo desastroso. Quem viu contou que o homem levantou sem acreditar no que tinha acontecido, completamente encharcado, tentando recuperar um pouco da dignidade enquanto saía da água aos tropeços. Um homem decidiu sair do carro em uma área cheia de neve e achou que seria tranquilo pisar em um pedaço de chão que parecia firme. Assim que encostou o pé no chão e andou um pouco, tudo virou um pequeno drama gelado. Ele começou a se desequilibrar e tentou segurar o corpo de um jeito meio impossível, abrindo os braços, fazendo passos curtos e até correndo parado, como se o chão tivesse virado sabão. A cena ficou tão engraçada que dava até a impressão de que alguma coisa puxava ele por baixo. Ele tentou voltar para a parte com neve, tentou mudar a posição dos pés, tentou qualquer coisa que lembrasse equilíbrio. Nada funcionou. Depois de muito esforço e de quase fugir da queda, o desfecho veio rápido. Ele caiu com tudo. O amigo que estava gravando não aguentou e começou a rir enquanto o homem continuava no chão, tentando entender como um simples pedaço de chão liso conseguiu vencer a batalha.
O motorista de uma pequena caminhonete carregada de madeira passou por um problema quando o veículo tombou de lado em uma estrada simples cercada por mato. Ele tentou resolver sozinho, mas ficou claro que seria difícil levantar aquilo sem ajuda. Outro homem que estava por perto foi até o local e decidiu dar uma força. Os dois se alinharam ao lado da caminhonete e começaram a empurrar com tudo. A cena parecia que ia dar certo, porque a caminhonete finalmente saiu do chão e começou a voltar para a posição normal. Só que por causa de um impulso forte demais, ela virou para o outro lado. Ninguém sabe se os dois esperavam esse desfecho, mas foram parar direto dentro do mato junto com a madeira que caiu de novo. No fim, a situação virou aquela clássica piada pronta. Um tentou ajudar o outro e os dois acabaram caindo juntos, literalmente abraçados no prejuízo. Um garoto seguia andando de skate pela calçada, tranquilo, até decidir tentar uma manobra que ele já tinha treinado algumas vezes. Só que alguma coisa deu errado. O pé escorregou e ele caiu deitado em cima do próprio skate. Mesmo assim, o skate continuou seguindo, levando o menino esticado como se ele fosse parte do truque. Mas a prancha passou direto e esbarrou em uma menina que estava distraída no caminho. Ela perdeu o equilíbrio e caiu com as pernas em cima dele, numa cena tão inesperada que parecia combinada. Quem viu tudo depois comentou que no fim parecia até um presente acidental para o skatista, já que a garota caiu bem em cima dele, como se fosse o final perfeito de uma comédia romântica desastrada. A golfista estava dentro de um lago enquanto ajeitava o taco. Ela queria acertar uma tacada bonita, algo que fosse até profissional. Um homem ficou ali perto com uma câmera, esperando registrar o momento histórico. A posição estava pronta, a concentração também. Quando ela puxou o taco para trás e bateu na bola, tudo desandou. A bolinha subiu rápido, mas seguiu para o lado errado. Passou longe do alvo e caiu de novo dentro do lago, sem chance de recuperação. Ela saiu do lago devagar, sem saber onde enfiar a cara. Quem estava ali percebeu que a situação virou motivo de risada, porque foi até curioso ver tanto esforço, tanta pose de profissional acabar daquela forma tão frustrante. Dançar costuma ser aquele momento simples que deixa o corpo leve e a cabeça mais tranquila. Tem gente que coloca uma música qualquer em casa e já começa a se mexer sem nem pensar muito. Foi mais ou menos assim que uma mulher decidiu aproveitar o fim do dia na varanda dela. Ela colocou a música pra tocar e começou a se movimentar ali mesmo, achando que ninguém estava reparando. Só que ela estava usando só uma camisa comprida e uma roupa íntima por baixo. A camisa até cobria parte do corpo, mas não o suficiente. A roupa íntima acabou aparecendo enquanto ela virava de um lado para o outro. Um vizinho registrou toda a cena sem que ela percebesse. Quem assistiu depois comentou que ela parecia bem empolgada e nem imaginava o problema que tinha criado. A mulher só estava tentando se divertir, mas acabou expondo mais do que deveria sem a menor intenção. Um homem estava parado em cima de um lago congelado, tentando manter o corpo firme sem fazer nenhum movimento brusco. Ele sabia que qualquer passo errado poderia quebrar tudo e jogar ele dentro da água gelada. A tensão dava para sentir de longe, e ele tentava achar um jeito de sair dali sem piorar a situação. Um amigo ficou na beirada, sem pisar no gelo, e decidiu ajudar. Ele se aproximou, estendeu a mão e pediu para o rapaz alcançar. Parecia que ia dar certo. O homem segurou firme e começou a avançar devagar, olhando cada passo como se estivesse pisando em vidro. Só que o plano desandou rápido. Ele tropeçou, perdeu o equilíbrio e puxou o amigo junto na hora da queda. O outro acabou deslizando pelo gelo como se estivesse em um brinquedo de parque sem conseguir frear. Quando parou, levantou rindo da própria sorte. Já o primeiro ainda estava tentando sair da parte congelada, se arrastando com cuidado para não cair de novo e tentando entender como o simples resgate virou desastre em dupla.
O dia estava correndo normal quando um trabalhador subiu a escada para tirar um equipamento cinza que ficava preso no alto. Parecia simples, só que ele acabou passando por um problema daqueles. Assim que puxou a peça, o negócio virou de vez e despencou com força no chão. A surpresa foi que o equipamento bateu direto na escada, que perdeu o equilíbrio na hora. Ele tentou se segurar, mas foi tudo tão rápido que o coitado foi junto. A cena parecia pegadinha do tipo que deixa qualquer um sem saber se ri ou se corre pra ajudar. O homem depois comentou que achou que estava mandando bem, mas acabou virando exemplo clássico de autossabotagem. Ele mesmo derrubou a própria base e ainda levou o tombo como bônus. Um homem começou o dia fazendo uma faxina comum, varrendo a casa ao som de Michael Jackson tocando bem alto. A música animou o ambiente e aos poucos ele esqueceu a limpeza e entrou no clima. Largou a postura séria, colocou um chapéu qualquer na cabeça e tentou repetir alguns passos do ídolo. Parecia estar se divertindo dentro do próprio show improvisado. Ele fez alguns passinhos, arrastou o pé e até conseguiu acertar uns movimentos, mas decidiu ir além. Tentou aquele passo famoso em que o corpo se inclina pra frente, como se fosse puxado por um imã. Para não cair, segurou a vassoura como apoio, só que a madeira estava velha. Quando ele colocou peso demais, a vassoura se partiu ao meio. O homem caiu direto no chão. A pessoa filmando não aguentou e caiu na risada. Uma gargalhada alta que entregou o clima da casa inteira. Ele ficou estirado no piso, meio dolorido e rindo também. Principalmente de vergonha e de tanto constrangimento. Um menino estava correndo pela sala com a bola, achando que aquele espaço era um grande campo de futebol. A mãe dele estava na cozinha de frente para o balcão, ocupada com alguma coisa e sem imaginar o que estava prestes a acontecer. O menino ajeitou a bola no chão e chutou com toda a animação de quem acha que vai marcar um golaço. Só que o chute saiu torto. A bola atravessou a sala e acertou o rosto da mãe sem nem dar tempo de reação. Ela caiu no chão na mesma hora, surpresa com o impacto. O menino se assustou e correu para ver como ela estava, completamente sem jeito por causar um probleminha tão grande dentro de casa. A mãe tentou levantar devagar, ainda tentando entender o que tinha acontecido. O menino correu na hora para ver como ela estava, completamente sem graça pelo acidente que causou ao chutar a bola dentro de casa. No fim, deu tudo certo, mas a situação deixou uma lição bem clara. Se continuar jogando bola na sala, o próximo cartão vermelho vai sair da própria mãe, sem dó nem piedade. A confusão começou quando a mulher estava tirando as roupas limpas do varal de chão, tudo bem organizado, e o marido apareceu querendo dar uma força. Parecia uma boa ideia. Ele chegou perto, puxou o varal para o lado e, de repente, o negócio desmontou inteiro. As roupas caíram no piso e ficaram todas sujas de novo. A mulher ficou olhando sem acreditar. Ela tinha acabado de terminar o serviço. O marido tentou arrumar o estrago, mas deu outra mexida no varal e ele caiu mais uma vez. Ele ficou sem saber onde colocar o rosto, completamente sem graça. Depois, ele comentou que achou que a culpa era do suporte que compraram, porque parecia fraco demais. A esposa não falou nada na hora, só respirou fundo e recolheu as roupas do jeito que dava. Ninguém sabe se o equipamento já estava bambo ou se ele puxou forte demais. Só ficou claro que aquela ajudinha virou uma situação bem desagradável e cansativa. A história começou com um homem tentando colocar a moto na caçamba da caminhonete vermelha. Ele colocou uma rampa improvisada, daquelas que parecem funcionar só na teoria. Tentou empurrar a moto, mas não deu certo. Depois de algumas tentativas, ele decidiu fazer do jeito corajoso. Subiu na moto, ligou o motor e acelerou devagar pela rampa. A moto até subiu direitinho, só que ele não freou quando chegou no alto. A frente bateu na parte interna da caçamba e ele foi lançado para o outro lado, caindo no chão.
A surpresa é que, apesar do tombo, a moto ficou exatamente onde ele queria. Parecia piada de vídeo caseiro. Ele levantou meio tonto e falou que pelo menos o plano deu certo de um jeito ou de outro. Só não contava com o próprio corpo fazendo a parte mais difícil. O homem teve uma ideia de jirico ao decidir subir nas vigas de metal como se aquilo fosse um caminho seguro. Parecia que ia cruzar tudo como se fosse pista de dança, mas deu pra ver que o equilíbrio dele não estava ajudando. Ele foi andando devagar com um jeito estranho, como se estivesse tentando descobrir onde colocar o pé. Mas o óbvio aconteceu. Ele acabou escorregando e, por sorte, ou azar, caiu com as pernas abertas na viga. Louis Vuitton, né? A cena ficou estranha e engraçada ao mesmo tempo, porque parecia que ele tinha travado no meio do caminho. A tal aventura virou um baita problema e ainda deixou claro que certas ideias deveriam ficar só no pensamento, porque tentar colocar em prática pode acabar desse jeito aí. E esse foi o vídeo, deixe seu like. Beijão, valeu, falei, tchau.